E aí, gente? Cara amassada e inchada por aqui ainda. Mas eu tive uma reflexão ontem tão forte que eu compartilhei com vocês, né? Que eu fui ontem na Via Sacra com a minha mãe. E eu tive uma reflexão tão forte que eu falei, cara, é meu papel estar aqui falando nisso, porque todas as vezes que eu fiz isso, eu sei que eu sou instrumento o tempo inteiro de algo maior, então vai fazer sentido pra alguém, porque sempre faz, a gente tá sempre vivendo a mesma jornada em pontos diferentes. A minha família, ela tem base católica, né, essencialmente, tem uma parte evangélica, tem uma parte umbandista, mas é essencialmente católica. A questão da procissão era algo que eu fui desde menina, com a minha mãe e com a minha madrinha, mas fazia sentido nenhum pra mim. Eu ia pela pipoca. E o que significa ir só pela pipoca, né? Enfim, o tempo passou e eu deixei de ir só pela pipoca e comecei a ir pelas pessoas. Então eu ia pra agradar minha madrinha, e quando eu mudei aqui pra Santos, pra cidade que eu resido atualmente, né? Eu sou de Mogi das Cruzes, pra quem não sabe, eu comecei a ir pra agradar a minha mãe. E ainda assim, a mensagem não chegava no meu coração. Coisas aconteceram, a vida aconteceu, tive acesso ao pensamento sistêmico, me formei consteladora, comecei a viver a vida perante essa filosofia, com esse olhar, com esse óculos, com esse mundo, começando a olhar, como disse ontem, com os olhos muito abertos e com os ouvidos muito atentos para tudo o que acontece à minha volta. E aí ontem eu finalmente entendi. Se rolar uma emoção aqui, por favor. Eu tive esse estalar ontem e já quis trazer isso pra vocês porque eu acho que vai servir. Ontem, pela primeira vez, eu senti no coração que eu precisava estar ali, mas de um lugar completamente diferente. Ontem não era sobre a pipoca, porque a pipoca já não existe mais. Daquele lugar da minha infância, da minha pré-adolescência. Tampouco era só pela minha mãe, porque era algo no fundo no meu peito que dizia que eu precisava estar ali e eu não entendia o porquê, porque nunca me conectei com a linguagem, né, da dogmática católica. E ainda assim eu me vi comemorando na hora que vi que ia ter de fato, que teve uma hora que a gente não sabia se ia ter ou não, que tava tudo muito quieto. Eu cheguei lá e eu silenciei o tempo inteiro. E eu fiquei com aquele olhar atento, ouvidos muito abertos. E aí, finalmente, daquele lugar, eu consegui entender a essência do que estava sendo dito. E eu falei pra minha mãe, eu falei, putz, pela primeira vez fez sentido. Pela primeira vez eu consegui entender, mas vejam, eu não estava ali mais pela pipoca. Eu não estava ali mais só pela minha mãe ou pela minha madrinha. Eu estava aí seguindo um impulso interno. Eu estava por mim. Por mais que eu racionalmente não entendesse, mas por estar nesse lugar de atenção, de consciência, de acreditar, né, de viver essa filosofia que eu falo tanto pra vocês aqui, de pôr a andar a palavra, eu fui, segui o impulso e entendi, fez clique, né, fez o... Então, o que eu quis trazer aqui pra vocês hoje, né? O que na vida de vocês estão indo pela pipoca? Pelo mais externo. Não faz sentido nenhum, mas você tá seguindo. Você tá indo por alguma coisa fora. Dando passos a esmo. Às vezes pelo prazer mais imediato possível. Sem prestar atenção no que de fato tá acontecendo. E tá tudo bem se for a sua escolha, se é assim. Faz parte do processo de cada um, né? Ou então, o que você tá vivendo só pelas pessoas, por pura amor e lealdade cegos, sem prestar atenção no que se você tá seguindo, no que tá sendo colocado, faz sentido no seu coração, única e exclusivamente porque o peso de desagradar, o peso de passar pelo desconforto, de agir em má consciência, e aí a gente volta pra live, causa em você. E quanto tempo vai levar até chegar nesse lugar de fazer as coisas que fazem sentido no coração, de caminhar um processo vivo, que tá todo dia transformando, que se você tiver de olhos bem abertos, você vai ver
vai ver que não existe aleatoriedade nas coisas, que existe um significado mais profundo, que os relacionamentos são regidos por leis que atuam com uma gravidade, que é necessário que a gente opte, escolha ativamente estar nesse lugar. E aí parar de querer viver a vida pela pipoca, só pelas pessoas, e começar a prestar atenção no que é que o seu coração, o impulso que está dentro de você te leva a fazer, em direção a quem, para quê, né? Então, ontem isso ficou muito claro, né? A gente, quando entra nessa postura, a gente tira o ruído e começa a prestar atenção no que realmente importa. E aí escolher viver em consonância com isso, não significa que vai ser sempre fácil, mas tem um valor inestimável. Então, meus amores, quis compartilhar com vocês essa reflexão, ficou muito forte pra mim ontem, foi um baita momento, assim, um baita esclarecedor. Espero que chegue nos corações que precisa chegar, que faça sentido pra quem precisar, e um beijo pra vocês. Estamos juntos aí, todo mundo na mesma jornada, passinhos diferentes. Contextualizando agora pra vocês o negócio da pipoca, porque eu falei tanto de pipoca que eu fiquei com vontade de comer pipoca. Pipoca mogiana, gente, era assim. Se fosse a salgada, ela era a pipoca, queijinho provolone frito, amendoim e ainda tinha uma batatinha portuguesa para acompanhar se quisesse. Já a doce era a pipoca doce, com cobertura de chocolate ou leite condensado, e se o tiozinho tivesse com bastante bom humor, ele ainda colocava os dois. Então, assim, que pipoca, senhoras e senhores. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi de coração demais. Foi. E é isso. Vou correr atrás de uma pipoca mais tarde.